E não me entenda mal, não se engane aqui. Os discípulos não entenderam. Como não haviam entendido na primeira e nem na segunda. A prova disso é que quando Jesus ressuscita dentre os mortos, eles mais uma vez perguntam: é agora que você vai estabelecer o teu reino sobre a terra? Eles não haviam entendido qual era o papel do Messias, o que Jesus veio cumprir. Ainda havia na cabeça deles a ideia de um reino do mundo humano, voltado para as coisas desse tempo. Jesus, o tempo todo, lembrava a eles que as profecias do Velho Testamento falavam de um Messias sofredor, de um homem de dores, que sabe o que é padecer. Mas os discípulos não entendiam isso. E só entenderam isso lá em Atos 2, com o derramamento do Espírito Santo de Deus. Mas a pergunta é: por que ele antecipa essas coisas? Deixa eu te dar duas respostas. Eu podia dar muitas, mas eu quero dar só duas. A primeira delas é que Jesus quer deixar claro que o plano divino da nossa redenção passava pela cruz, pela morte, pela entrega dele pelos nossos pecados. Amados, não há salvação sem cruz. Não há perdão de pecados sem derramamento do sangue do Filho bendito do eterno Deus. Os discípulos têm que entender que jamais eles poderiam ter reconciliação com Deus sem o sacrifício do Senhor Jesus. Não há espaço para a gente ignorar o fato de que Jesus está indo para Jerusalém para cumprir tudo o que fora dito sobre ele e para ele no Velho Testamento. Ele está indo para Jerusalém para cumprir o plano divino da nossa redenção. Ele está indo para Jerusalém para morrer a nossa morte, para ser condenado em nosso lugar, para entregar-se voluntariamente pelo nosso pecado. Eu falo como homem. Houve uma reunião administrativa na Trindade, lá na eternidade, onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo decidiram entre si que parte caberia a cada um deles pela nossa salvação. Falo como homem. Jesus, nessa reunião, disse para o Pai e para o Espírito Santo de Deus: eu assumo o compromisso de ir à cruz e morrer no lugar deles. Ele fez isso voluntariamente. E durante toda a eternidade, ele veio se preparando para isso. No dia em que ele encarnou lá em Belém, na manjedoura, ele começou a se aproximar da missão que ele tinha para cumprir. Cada dia que passava, ele estava mais perto daquilo que havia sido acordado na eternidade. Cada dia que passava sobre a terra, ele estava se aproximando da missão que ele assumiu cumprir pelos pecadores. Agora ele está subindo para Jerusalém. Existem poucos dias até que ele chegue até aquele lugar. E ele diz para os discípulos: olha, eu estou indo para lá para cumprir o que eu acordei com o Pai e com o Espírito Santo de Deus, para redimir vocês. Eu estou indo para lá para ser entregue, para ser condenado, para ser morto, escarnecido, açoitado. Eu estou indo para lá
para cumprir, resgatar, salvar a vida de vocês. Segunda resposta é que ele antecipa o que está para acontecer em Jerusalém, porque ele quer antecipar para os discípulos o quanto ele os amava. Amados, às vezes a gente se aproxima dessa passagem de Marcos 10 e esquece de uma realidade que não devemos perder de vista nunca. Cada dia vivido do Senhor Jesus sobre a terra foi um dia cheio de dores. Mas eu concordo com aqueles que dizem que esses dias finais, em que ele estava se aproximando de Jerusalém, a coisa ficou ainda mais difícil. Não se engane, Jesus é 100% homem, como eu e você. Só que ele não tem pecado. Mas ele experimentou a humanidade na sua inteireza, na sua plenitude. E você já parou para pensar o horror, o temor, a angústia que se passava no coração de Jesus, na vida de Jesus, na alma pura, inocente dele, cada dia em que ele se aproximava mais da cruz do Calvário? Já parou para pensar no peso enorme que ele estava assumindo sobre si de maneira voluntária? Cada passo que ele dava em direção a Jerusalém tornava essa realidade mais angustiante para a alma dele. No dia anterior, amados, no dia anterior em que ele vai para o jardim do Getsêmani para orar, em que ele faz aquele pedido: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E o cálice, é isso que ele está antecipando para os discípulos. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita o que tu queres. Você lembra o que ele disse ali para os seus discípulos? Dá uma olhadinha só em Marcos 14. Veja os versos 33 e 34. Olha como ele descreve o que está se passando na sua vida naqueles instantes. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. A minha alma está profundamente triste até a morte. Esse é o dia anterior. É assim que ele se sente. E é assim que ele vai para a cruz do Calvário. Por que ele está fazendo tudo isso, amado? Por que ele está fazendo tudo isso? A resposta está em João 13:1. Vai lá. Evangelho de João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Sabe por quê? Porque Jesus amou-os até o fim. Ele está indo para a cruz, angustiado. Ele está indo da cruz, profundamente triste. Mas ele está indo para lá, para amar os seus discípulos até o fim. Amou-os até o fim. Ele antecipa para eles porque ele quer que eles saibam o quanto ele os ama. Eles vão abandoná-lo, vão traí-lo, vão dar as costas para ele, vão deixá-lo sozinho. Mas ainda assim, ele ama-os. E amou-os até o fim. Amou-os até se entregar por eles. Amou-os sem reserva, sem impedimento, sem pensar em si mesmo. Amou-os abrindo mão de tudo, de toda a sua glória, de todo o seu poder. Humilhou-se, foi obediente até a morte. Como lemos em Isaías, uma ovelha que foi ao matadouro, na sua boca não se achava dolo algum. Ele foi mudo, se deixou tosquiar, se deixou escarnecer, se deixou maltratar, porque amou o teu fim, amou de maneira plena, completa, definitiva. Amou para conceder a eles vida eterna, vida em abundância. Jesus quer que eles saibam que Ele ama os seus discípulos. Eu estou indo para lá porque eu amo vocês. Eu estou indo para lá para concretizar esse amor por vocês. Eu fui até aquele lugar para que vocês conhecessem o meu amor por pecadores. Amados, o que dizer depois de um texto como esse, hein? Como é que isso tudo tem aplicações para a nossa vida? Deixa eu dizer algumas coisas. Primeiro, essa é uma noite para a gente se alegrar e se fortalecer nesse amor inigualável do Senhor Jesus. Comer do pão e beber do cálice na presença dele é ser inundado pelos rios desse amor. A gente cantou isso essa noite. É conhecer esse amor livre, pleno, abundante, verdadeiro, gracioso do Senhor Jesus por nós. Um amor que voluntariamente se entregou por pecadores como eu e como você. Segunda aplicação, essa é uma noite para a gente se admirar com essa graça insondável dele por nós, que sabendo que estava reservado para ele em Jerusalém, que sabendo o sofrimento que ele experimentaria ali, que tendo a sua alma angustiada, profundamente triste,
não se negou a fazer o que era necessário para nos salvar. Fez o que fez para que salvasse os seus. Amou-os e amou-os até o fim. Viajou sabendo o que aconteceria. Viajou determinado a cumprir o que era necessário para que eu e você tivéssemos salvação. Se Ele nos amou assim, amados, se Ele suportou tamanho sofrimento, eu lhe pergunto, há algo difícil demais para nós fazermos por Ele? Eu lhe pergunto, não é hora da gente se consagrar totalmente, sem reservas, a esse bendito Senhor e Salvador? Morri na cruz por ti. E eu pergunto, o que você faz por mim? Deixa como ministro do Evangelho fazer uma aplicação aqui, olha. Você conhece algo desse amor de verdade? A sua vida vive nas asas desse amor. Então me responda com uma outra pergunta. O teu cristianismo é verdadeiro? Você consagra voluntariamente tudo o que você é e você tem a esse Senhor? Ou você insiste em deixar algumas áreas da sua vida reservadas para você mesmo? Amados, nós não temos o direito de fazer isso. Ele se deu sem reservas. Ele subiu para Jerusalém sem reservas, para que esse amor produzisse em nós o mesmo estilo de vida. Ele se deu sem reservas, para que nenhum de nós tivesse desculpas para não se entregar totalmente a Ele. E eu lhe pergunto, o que falta a você para fazer o mesmo? Até quando você vai insistir em ignorar essa súplica amorosa do Senhor Jesus em prol da tua alma? Até quando você vai deixar de lançar-se completamente aos cuidados dele? Amados, eu olho para um texto assim e me faço a pergunta: se não é disso que eu mais preciso na minha vida? Ser mais dele, porque ele me amou de maneira incomparável. Ele me amou sem que eu tivesse feito nada para merecer esse amor. Portanto, em memória do Senhor Jesus, vamos comer do pão e beber do cálice juntos essa noite. Acho que você entende o que a gente vai fazer juntos. Acho que você entende o que Ele está dizendo a você como discípulo dele nessa hora. E eu quero convidar todos aqueles que já deram pública profissão de fé no Senhor Jesus, já estão batizados e vivem em comunhão com a igreja do Senhor Jesus, e que estão conosco essa noite, que participem do memorial, tomando do pão e também do cálice diante do Senhor Jesus. A você que não está apto a participar desse momento, o apelo que eu fiz é para você também. O apelo é que para você se entregue de uma vez por todas ao amoroso Senhor Jesus.
ele subiu a Jerusalém para salvar pecadores. Se você se sente pecador, o amor dele, o sangue dele, é o único meio capaz de purificar a tua vida do teu pecado e te dar reconciliação com Deus. Então esses irmãos, aptos a participar desse memorial, tomarão do pão e do cálice nessa noite diante do Senhor Jesus. Abra o seu cantor no hino 46. Vamos adorar ao Senhor com esse hino. Enquanto cantamos, você estará recebendo o pão e o cálice para juntos então participarmos da ceia do Senhor. Irmão Misael, irmão Joel, irmão Germano, ajude-me aqui na distribuição dos elementos. Irmão Delcir, ajude-me também, por favor. 46 do nosso cantor cristão.